No programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a responsabilização penal do médico no direito brasileiro e a conduta do médico. A gente sabe, né, Fabrício, que ultimamente tem tido muitas demandas contra os profissionais de saúde, né? A judicialização contra, geralmente, os médicos tem aumentado bastante, significativamente no direito brasileiro. E isso aí se dá muito em função do aumento dos direitos do paciente, né? Então, o direito penal médico, que a gente chama, é um ramo que está crescendo e em função justamente dessas questões. Eu acho que a gente poderia começar basicamente falando sobre o que norteia a questão médica, que é a chamada bioética do médico, né? Que a bioética do médico nada mais é do que os preceitos da ética, como a gente diz, é uma ciência que ela estipula os padrões do médico utilizar a sua técnica, enfim, tudo que está relacionado à questão da perícia médica. Então, ele tem que seguir aqueles trâmites para poder evitar qualquer problema, né? Então, isso que a gente chama que é a bioética médica. Antes da gente adentrar no tema, só para fazer esse pequeno parêntese. Dito isso, a gente vai passar para os fundamentos do direito penal médico, ou seja, o que o ramo do direito penal ele responsabiliza o médico. A gente tem dois tipos aqui básicos, que seriam o dolo, né? O médico ele age com o dolo ou com a culpa. Na verdade, a conduta dolosa é muito difícil, porque o dolo o que é? O dolo é tu ter a intenção de cometer algo a alguém, tu comete aquilo ciente. Por óbvio, falo que nada, não pode se afastar isso aí, na verdade, né? Mas geralmente, nesse caso, o que se enquadra é a conduta culposa, ou seja, quando, no caso aqui, o médico, o profissional de saúde, ele age sem a intenção de causar o mal ao paciente, no caso, mas ele age com imperícia, imprudência ou negligência. Esses são, a gente vai ver os três norteadores da questão do direito penal médico, não é? Porque a gente sabe também, é interessante a gente falar que a gente aqui está falando, mas o, o exercício da medicina em si pode haver percalços, mas que não necessariamente sejam por imprudência, imperícia ou negligência. Ou seja, pode haver intercorrências, mas desde que não haja um nexo causal entre a ação do médico e o resultado do procedimento, não necessariamente vai haver o ilícito, não é? Sim, e é aquilo que a gente já falou na parte da responsabilidade civil, né? Não é porque a atuação do médico não gerou o resultado esperado, né? Por exemplo, fazer uma cirurgia para uma correção de algum problema, e não trouxe o resultado esperado, não quer dizer que houve um erro médico, né? Não quer dizer que houve a culpa do médico por não ter dado certo, né? Muitas vezes ele fez tudo o correto, usou todas as técnicas possíveis, mas por um caso ou outro, né? Às vezes pela questão até do corpo da pessoa, né? De como reage, né? O corpo da pessoa não obteve o resultado, né? Que se era esperado ou que se tinha por objetivo. Mas isso não necessariamente traz para ele uma questão de responsabilidade, né? De ser responsabilizado por isso. Ele fez todo o possível dentro da medicina, mas, né, Sim, a medicina a gente sabe que não, ela não tem como resolver todos os sim, problemas, né? sim, sim. Então, essa é a questão, que para deixar claro assim que não é Sim, não assim, é para. deu um problema é erro médico, deu um problema é porque tem que responder penal e civilmente, não é bem assim, né? Sim, Mas tem justamente. coisas, né? E aí você tem que provar, né, certinho e que realmente houve, né, essa atuação Sim. do médico. E nessa linha aí do erro médico e da culpa dessa área penal especificamente, é como eu havia falado anteriormente, é comumente a conduta culposa do médico. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Quando o profissional de saúde ele age com negligência, imperícia ou imprudência. Então, assim, para a gente ser mais específico, mais objetivo, o que vem a ser a imprudência, que diz aqui o Código Penal? A imprudência é a ausência de cautela. Ou seja, o médico, ele faz um determinado procedimento, mas ele não toma as precauções devidas por alguma razão, e isso aí vai causar algum dano no paciente. Essa é a imprudência.
A negligência nada mais é do que a omissão, ou seja, ele por alguma razão deixa de tomar uma medida que deveria tomar para ter o sucesso naquele determinado procedimento, não é? E a imperícia vem a ser a ausência de habilidade técnica. Aqui a gente está falando de que o médico é detentor de um conhecimento técnico, ele deixa de usar aquela determinada técnica e isso aí vem a causar um dano ao paciente. Então eu reforço que basicamente 90%, digamos assim, das questões de direito penal médico e que responsabilização do médico são por esses três casos: imprudência, imperícia e negligência. Isso aí é importante a gente ter em mente, não é? Sim, vai se resumir, claro, vai ter casos ali até de dolo, né, que a Não, pessoa age e tal, justamente, mas não. a gente, claro, a gente está falando aqui numa regra geral, né? Quando a pessoa faz uma atuação e tem um erro, não é que ele faz isso corriqueiramente, é que em um dado momento aconteceu, né? Vai fazer uma cirurgia, acontece um desses casos, tipo de negligência, né? Que é deixar de fazer, né, algo que deveria ter feito, ou a imprudência, né, que é o fazer mais do que deveria ter feito, fazer algo que, né, não deveria ter feito. E a imperícia, que é isso de faltar técnica, né, deixou de fazer algo técnico. Então, essas questões que em geral acaba acontecendo porque tu tá ali, é passível de um profissional acabar Sim, é, causando esse dano não intencionalmente, às vezes porque tu tá exausto, né? Vai lá, o médico fez várias cirurgias no dia, sim. é, tu já tá com outros problemas, né, na tua vida pessoal, e aí aquilo pode acabar interferindo na tua atuação profissional. Então tem uma série de coisas, né? A gente não tá dizendo aqui que o médico vai lá e faz errado o que Sim, quer. claro. A questão é que ele, né, às vezes Disso em acontece qualquer profissão, de né? qualquer A profissão, profissão, claro, então, né? tanto é que, como a gente falou, até o código trata do cometimento doloso, digamos assim, do ato, mas é muito difícil. Na verdade, a gente fala é o culposo que é sem a intenção, ou seja, não há intenção de fazer o prejuízo, mas em havendo prejuízo pode haver responsabilização, não é? Claro, acontece, pode acontecer, por exemplo, que a gente já viu casos assim, da pessoa atuar, se dizer no médico sem ser Sim, formado. Aí, pô, sim, tu tá sabendo, né? Tu sim, tá sim. fazendo aquilo de caso Sim, aí pensado, tem né? um Não é, caso, é interessante esse né? exemplo aí. Tem. Tu assumiu esse risco, né? No mínimo um dolo eventual, né? Mas Ou tu tá aqueles fazendo. que tinha até casos de médicos que abriu até consultório, né? Davam Sim, consultas, tem casos aí. sim, Aí tem a questão do dolo, né? Então, ou atuar sem estar registrado no conselho, Registrar, né? Que também é. sim, Mas aí são casos específicos, digamos sim, assim, sim, que é a sim. minoria, a Minoria. grande minoria, né? O caso a grande maioria são esses casos que acontece algum erro num procedimento que, sei lá, né? Acontece. Não, não, Sim, o médico também não queria fazer aquilo, mas no decorrer acaba acontecendo. justamente. E nesse sentido, o que a gente tem chamado os tipos penais mais frequentes, o que a gente Uhum. falou da imperícia, da negligência e da imprudência. Então, o que acontece? Eles estão incluídos no homicídio culposo, que é o que a gente falou quando não há intenção de causar algum dano, mas acaba causando, que ele está previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. A lesão corporal culposa, no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal, a lesão corporal culposa, não existe no caso, não perde a vida o paciente, mas deixa algum dano, alguma Sim. lesão, ou parcial ou permanente, né? Então, culposa, ou seja, da mesma forma que não há intenção de matar no homicídio culposo, a lesão corporal culposa não há intenção de causar o dano, mas deixa alguma sequência, alguma sequela no paciente, não é? Sim. E a omissão de socorro, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, e a omissão de socorro é no artigo 135 do Código Penal, só para Uhum. curiosidade, e a violação do segredo profissional, que está no artigo 154 do Código Penal. É, vamos tentar mais ou menos só dar uma pincelada nisso aí que a gente falou. O homicídio culposo é aquele que a gente já falou. Quando não há a intenção do profissional de causar o dano, a perda da vida do paciente, mas por negligência, imperícia ou imprudência,
acaba ocorrendo, né? Nesse caso, ele está previsto, como eu falei, no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, e, e o que é chamado aqui, que eles chamam quando a violação do dever de cuidado exigido pela profissão. Ou seja, não há intenção de matar, mas ele deixa de ter o dever de cuidado específico que venha a causar no caso aqui, o óbito, né, do paciente, né? Depois a gente vai para que a gente tinha falado, a lesão corporal culposa, que não há a perda da vida, mas causa o dano à integridade física, né, ou mental, no caso do paciente. Também pela negligência, imprudência ou imperícia, não é? Que venha a causar a questão da lesão corporal culposa, que, como eu falei anteriormente, está prevista no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Interessante aqui, que eu estava vendo, fiz umas anotações aqui, que os exemplos comuns da lesão corporal culposa, eles falam aqui, ó, quando em casos de erros em procedimentos cirúrgicos, estéticos ou não, enfim, a administração inadequada de medicamentos, que pode causar dano, a gente tem até exemplos de pessoas que, enfim, por um procedimento simples ali, fica até em coma, então, administração errada de medicamentos, ou ausência da conduta médica necessária, né? Sempre lembrando que para que haja uma punição penal tem que estar demonstrado o nexo da conduta do médico com o resultado. Não é simplesmente ocorrer um problema que o médico agiu com culpa, com dolo. A omissão de socorro é aquele caso clássico, né, de quando deixa de prestar o socorro para qualquer pessoa pode ser enquadrado na omissão de socorro, mas o médico com agravante, né, porque ele tem o dever legal, de profissão, legal e técnico de agir. Então, quando ele deixa de agir, ele está incorrendo na omissão de socorro, que é uma forma culposa que o Código Penal prevê. Aqui fala, por exemplo, um médico que deixa de atender um paciente em situação de urgência por subestimar os sintomas. Acontece essa questão, né? A pessoa vai no médico, não, eu vou te dar um negocinho ali e acaba ocorrendo algo mais grave. Então, a omissão de socorro que é agravada no caso do médico por ter o conhecimento técnico, não é? E a violação do segredo profissional, a gente sabe que tem o Código de Ética Médico, né, que é a relação médico-paciente tem o segredo profissional, como outras profissões, como advogado, tem o segredo cliente-advogado. Sim, psicólogo. E psicólogo, enfim. E em razão disso, o médico ele compartilha informações ou prontuários, diagnósticos ou conversas de pacientes sem autorização do paciente. Aí ele está incorrendo na violação do sigilo profissional. Essa questão do sigilo profissional, ela tem alguma exceção, que é quando a notificação compulsória de doenças, tá? Ordens judiciais ou risco de vida a terceiros. Aí ele tem o dever de comunicar. Fora essa questão, ele não pode expor os dados do médico-paciente sobre o risco de estar incorrendo na violação do segredo profissional, que é um ilícito penal também previsto no Código Penal. Depois a gente tem uma questão que eu achei interessante para a gente concluir, que é o que eles chamam do princípio da intervenção mínima e limites à responsabilização. O que vem a ser isso aí? Ele diz que, na verdade, o direito penal ele tem que intervir minimamente na questão do médico. Por que isso aí? Porque senão, se ele começa a ter muita intromissão na questão médico-paciente, isso aí vai causar até uma inibição, constrangimento ao profissional médico de agir de forma que ele tenha que agir. Então eles falam aqui nesse caso, que eu achei interessante, que eles chamam ele pode começar a fazer a chamada medicina defensiva. Sim. Ou seja, ele se proteger. Sim, vai estar mais preocupado em se proteger do que justamente, atuar. É o que eles falam. Então ele vai estar mais preocupado em tomar
as medidas que não venham causar dano a ele do que efetivamente ter a cura do paciente. Então, por isso que eles falam ali, ó, que tem que ter esse cuidado, porque sob o risco do judiciário se intrometer na chamada prática médica rotineira. Ou seja, o médico vai ficar milindrado de fazer as práticas que ele tem que fazer, justamente com medo de sofrer algum dano. Então tem que haver um meio termo, né, nessa questão da responsabilização do médico, sob pena de milindrar, inclusive, os profissionais de medicina de agirem como tem que agir. Então essa é uma questão delicada. Por óbvio que a gente, como falou anteriormente, a questão, não obstante que o direito penal médico seja um ramo do direito que esteja crescendo em função do aumento dos direitos da saúde do paciente, o que é louvável, mas isso aí não quer dizer que qualquer insucesso ou infortúnio de uma prática médica, quer seja ela cirúrgica, ambulatorial, ela seja necessariamente uma culpa do profissional. Não é isso que a gente está falando, não, muito pelo contrário. Apenas que existem casos que, basicamente por aquilo que a gente falou, da imprudência, negligência ou imperícia, podem causar dano ao paciente, ou um dano fatal, ou um dano, deixar uma sequela, que existe a responsabilização médica, né? Então, isso que é a intenção que a gente teve nessa conversa aqui, basicamente, nessa questão da intervenção mínima também, tem que ver o caso a caso, né? Se não dá para porque senão realmente acaba que o médico... Daqui a pouco tu precisa fazer uma cirurgia de urgência, que é necessária, né? Dentro do quadro de saúde é necessária, e de repente tu precisa da autorização do paciente, que não pode te dar, porque ele está numa situação que ele não tem, e não tem nenhum familiar, e aí tu não tem autorização, e aí tu fica, bom, mas se eu não tenho autorização, então é melhor não fazer. Sim. Não, ele está precisando, é necessário, depois se justifica, né? Dizendo, ó, não tinha nenhum... Mas se tu começa a exigir demais, a tendência não, eu não vou fazer. Então, né, eu vou fazer o básico aqui para atender ele, mas eu não vou fazer o que realmente precisaria, que eu entendo, precisaria, que era essa atuação, né, de fazer uma cirurgia e tal, porque essa tem um risco e eu não tenho ninguém aqui para responder por ele. Entendeu? Aí começa a coibir daí a atuação do médico, né? E acho que não dá para ser nesses termos, né? Teria que ser casos realmente que demonstrem realmente que houve como tu falou, é importante ter em mente isso aí, que cada caso concreto é um caso que tem que ser muito bem analisado, né? Porque assim como a gente está falando da vida humana, que é sagrada, a gente também está falando, às vezes, da vida de um profissional, né? Então, tem que ficar muito bem comprovado realmente que, porventura, haja imprudência, imperícia, negligência, omissão de socorro, e sempre com esse cuidado que a gente falou no final aqui, que é interessante, que é da intervenção mínima, ou seja, não pode haver também uma enxurrada, agora qualquer questão é uma ação contra um médico, ou um profissional de saúde, não necessariamente um médico, a gente falou do médico, mas profissionais de saúde, para justamente isso, evitar que o profissional, às vezes, em emergência, a gente sabe que tem casos ali que ele tem que tomar uma decisão imediata e não é fácil, é sob pressão, ele, se melindra de fazer aquilo sob pena de responder alguma coisa, algo na justiça, não é? Então, assim, basicamente é uma conversa que a gente teve só para tratar desse tema, que como é um tema que está aumentando, né, na área jurídica, para ter uma conversa basicamente de uma noção geral. Sempre lembrando que se vocês gostaram do conteúdo, deixem a curtida, que ajuda o nosso trabalho bastante ali, né? Se você achou interessante o tema, compartilhe com alguém. E sempre aquele pedido, se inscreva no canal, que é a forma que a gente tem de seguir fazendo o trabalho aqui, que nos ajuda bastante. Quer seja no YouTube ou nas páginas do Instagram, do Facebook e do escritório. Muito obrigado e até a próxima.